Bom dia, Aliança. Que bom estarmos aqui nesta manhã, juntos, felizes, contentes com o nosso Deus, para louvarmos a Ele. Em Isaías 6, nos diz que no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Essa música é bem animada, então você pode ter toda a liberdade para louvar a Deus. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quero que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu Santo, Santo, poderoso, quero que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo A gente quer convidar as crianças agora para subirem aqui, nos ajudarem nesta música.
eu perguntar uma coisa para vocês. Quando vocês recebem uma notícia, alguém conta uma coisa muito, muito legal para vocês, o que vocês querem fazer? Falar para outras pessoas, isso mesmo. Então é sobre isso que a gente vai cantar agora. Uma boa notícia que nós sabemos e que nós devemos compartilhar com outras pessoas. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro.
presente. Todos uma só voz declarando que só tu és grande. Doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro. Amém, Pai. Louvamos o teu nome. Obrigada por esse momento, Senhor. Obrigada por ser tão grande e ao mesmo tempo um Deus tão presente, tão pessoal, Senhor. Obrigada por esse momento de louvor e de adoração, Pai. Que a gente não cante só com uma boca, Senhor, mas que a gente também cante com toda a intenção do nosso coração, com a motivação, Pai, e com os olhos voltados para Ti. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a Amém. A próxima música que a gente vai cantar é uma música nova. Não nova, mas é uma música que faz tempo que a gente não canta aqui na Aliança. E ela tá baseada num texto que está em Romanos, que diz assim. Romanos 11, do 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Esse texto, Romanos, é um texto bastante teológico, né? Bastante complexo. E no meio de tantas palavras densas, Paulo para tudo e faz esse hino de adoração a Deus. E basicamente é como se a gente não... Por mais que ele tentasse explicar, Deus, ele é tão complexo que tem coisas que a gente não vai entender. Porque dele por glória.
possa de fato aprender e aplicar na nossa vida. Obrigada, Senhor. Amém. Bom dia. Esse foi para testar o microfone. Vamos de novo agora. Bom dia. Bom dia. Vocês conseguem me ouvir aí atrás? Não? Então vamos aguardar. Tá ligado aqui. Som. 1, 2. Ótimo. Muito bem, então agora, bom dia. E antes de começar a mensagem, eu queria fazer rapidamente 2 coisas. Primeiro, pedir para vocês colocarem os seus celulares no modo avião. E segundo, eu gostaria de apresentar bem rapidamente o curso de Efésios que nós teremos esse semestre. Nós vamos estudar toda a carta de Efésios e vamos trabalhar esses temas: nossas bênçãos espirituais em Cristo, oração segundo Paulo, a nova vida em Cristo, como viver de modo digno do Evangelho, a dinâmica do crescimento da igreja e do crescimento espiritual, a vida no Espírito e a batalha espiritual. Efésios é uma das cartas mais importantes de Paulo, uma das minhas cartas favoritas, e nós vamos estudar essa carta inteira. E isso vai acontecer, próximo slide, por favor. Isso vai acontecer nas segundas-feiras, a partir do dia 18 de março, então já no mês que vem, na metade do mês que vem, segundas-feiras às 20 horas. Esse é um curso gratuito e nós vamos tentar oferecê-lo no modo híbrido. Então, estou apenas dependendo aí de algumas pessoas confirmarem comigo se vão poder fazer esse apoio técnico. De qualquer maneira, ele será dado presencialmente, ok? Então, eu quero agora convidar você para abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 3, e nós vamos ler dos versos 22 a 36. João capítulo 3, versículos 22 a 36. Como vocês sabem, nós estamos fazendo uma série de mensagens baseadas no Evangelho de João. Semana passada o Francesco falou sobre a conversa de Jesus com Nicodemos e hoje nós vamos dar então sequência a esse texto. Se precisar trocar o microfone, não tem problema, posso trocar. Posso continuar? Ok. Então, João capítulo 3, versículos de 22 a 36. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Você, por favor, acompanhe aí na sua tradução. Diz assim a palavra de Deus. João capítulo 3, versículo 22. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações.
O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Um retrato das pessoas nos dias de hoje. A maioria das pessoas parece perdidas, desorientadas, ansiosas e inseguras em relação ao seu valor. Muitos buscam segurança e valor nas suas carreiras. Por meu trabalho, essas pessoas pensam, eu vou ser então reconhecido, eu vou ser valorizado. Outros buscam o seu valor na sua popularidade e investem nas redes sociais, querem projetar uma imagem de uma pessoa bem-sucedida, de uma pessoa feliz. Outros procuram seu valor em relacionamentos amorosos. Então, se eu tenho um namorado, se eu tenho uma namorada, isso significa que eu sou alguém. E não há nada de errado, claro, em você ter uma carreira, não há nada de errado em você usar redes sociais, desde que você use elas corretamente. Não há nada de errado em ter ou não ter um namorado, uma namorada. O problema é quando nós colocamos o nosso valor nessas coisas. Mas e se o meu trabalho fracassar? E se eu não me tornar uma pessoa tão popular nas redes sociais como eu imaginava? E se meu namoro terminar? Essa é a nossa segunda mensagem sobre João Batista, nessa série sobre João. E João Batista, ele nos surpreende como alguém verdadeiramente maduro, como uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa bem resolvida, aliás. Olhando para João Batista, nós podemos dizer que nós estamos diante de um homem equilibrado, de um homem estável, de um homem que está em paz com a sua própria biografia. E João Batista pode nos ajudar a encontrar o nosso verdadeiro valor numa sociedade desorientada, ansiosa e insegura. Qual era o segredo de João Batista? E eu quero refletir com vocês nessa manhã sobre dois aspectos, duas coisas que traziam para João Batista um forte senso de valor. E essas duas coisas são uma visão clara de Cristo e uma visão clara da sua vocação. Então João, ele tinha uma visão clara de Cristo. Veja o que ele diz sobre Jesus nos versículos 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Qual é o retrato, qual é a visão que João Batista tem de Jesus? Jesus é aquele que veio do alto e que está acima de todos, diz o versículo 31. Portanto, Jesus, ele está em outro patamar. Jesus, na verdade, é o próprio Deus que se fez homem. Como o evangelista João diz no capítulo 1, versículos de 1 a 13, versículo 14. O Verbo se fez homem, a palavra se fez homem e habitou entre nós. E por outro lado, João, ele se vê como um simples ser humano, como alguém que é subordinado a esse Cristo, aquele que é da terra e pertence à terra, se referindo a si mesmo. Jesus é o verdadeiro Messias, é o verdadeiro profeta que fala as palavras de Deus. E aqui ele nos lembra o texto de Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2, que diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé
e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. João Batista nos diz aqui que Jesus é esse Messias que possui o Espírito sem limitações, que possui o Espírito completamente. Em outras palavras, Jesus, ele é incomparável, ele é o próprio Deus, ele é aquele que possui o Espírito Santo de modo sem limites. E as palavras de Jesus, elas são dignas de todo crédito, de toda aceitação. E não ouvir Jesus é rejeitar a verdade de Deus. João nos diz também no versículo 35 que Jesus é o amado do Pai. E essa é uma designação muito bonita de definir a pessoa de Jesus como aquele que é o amado do Pai. Então, tudo aquilo que acontece a Jesus ao longo do Evangelho, os seus sofrimentos, as suas perseguições, as suas dificuldades, a traição, todas essas coisas não significam que Deus não ama Jesus, ou que ele foi abandonado pelo Pai. O amor de Deus não livra Jesus dos seus sofrimentos. E da mesma maneira, nós precisamos nos lembrar que o fato de Deus permitir certas coisas nas nossas vidas, certas dificuldades, certos sofrimentos, lutas, traições, doenças, perdas, essas coisas não significam de modo nenhum que Deus tenha nos abandonado. E João Batista diz: o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Em outros lugares do Evangelho de João, Jesus mesmo irá repetir que o Pai ama o Filho. E o interessante é que quando nós cremos no Evangelho, eu e você somos também inseridos nessa comunidade de amor. Eu e você somos inseridos nesse relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a vida cristã nada mais é do que nós aprendermos a amar, do que nós aprendermos a amar como Deus ama, como Cristo ama. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. O Novo Testamento diz que eu e você herdaremos todo o universo por causa de Jesus. Aquilo que o Pai fez com Cristo, Ele vai fazer conosco também, por causa do sacrifício de Cristo por nós. Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17, eu vou ler, você não precisa abrir. Diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E por fim, João Batista diz que Jesus é o único Salvador. Versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Eu e você somos pecadores, e isso significa que eu e você temos uma dívida para com Deus, uma dívida de pecados. E essa dívida, ela é impagável. É impossível que eu e você façamos qualquer coisa, por mais religiosos que nós sejamos, por mais fiéis que nós sejamos, é impossível pagarmos essa dívida. Essa é a má notícia. A boa notícia é que essa dívida foi paga para nós, por Cristo. Cristo pagou a nossa dívida de pecados na cruz. Ele morreu no nosso lugar. Mas o texto diz: já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E o que o texto está nos dizendo é que Jesus é o único Salvador. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho
está condenado. Então, pense num tribunal. Os nossos pecados são os crimes que nós cometemos contra Deus. Nesse tribunal, toda a humanidade está condenada. E a única chance de perdão é por meio de Jesus Cristo. E a pergunta: e se eu rejeitar a Cristo? Se eu rejeitar a Cristo, eu serei condenado e a ira de Deus permanece sobre mim. E agora eu quero fazer um rápido parênteses aqui, ou não tão rápido parênteses, porque muitas pessoas têm dificuldade com a ideia de que Deus possa se irar. E elas se perguntam: como que um Deus amoroso pode ter ira? E nós já falamos um pouquinho sobre isso na minha última mensagem sobre a purificação do templo, mas nós precisamos considerar 3 coisas. Primeiro, amor e ira não se excluem mutuamente. É perfeitamente possível que uma pessoa amorosa também seja uma pessoa que se ire. Aliás, eu diria que uma pessoa realmente amorosa, ela precisa se irar. Quando nós vemos alguém sofrendo uma injustiça, alguém sofrendo uma violência, principalmente alguém próximo de nós, nós ficamos irados. Amor e ira podem coexistir em uma mesma pessoa. Jesus é a personificação do amor e em vários momentos dos evangelhos nós vemos Jesus se irando, mas sem pecar. Segundo lugar, a ira de Deus é diferente da ira humana, porque a ira de Deus é sempre uma ira santa e justa, uma ira na medida certa contra o mal. E a nossa ira humana, ela facilmente se degenera em uma ira descontrolada, injusta e vingativa. Em terceiro lugar, a ira de Deus se manifesta ao permitir que as pessoas sofram as consequências das suas escolhas. Então, Deus permite que as pessoas sofram as consequências de seus próprios pecados. O mentiroso perde a sua credibilidade. O violento sofre violência. O orgulhoso será humilhado. Romanos capítulo 1, por exemplo, versículos 24, 26, 28, usa a seguinte expressão: Deus os entregou, significando que Deus permite que as pessoas sofram as consequências dos seus pecados. As consequências são em si uma punição. E Deus permite que aqueles que rejeitam a Cristo, por escolha própria, passem a eternidade sem Ele. Então Deus não manda ninguém para o inferno. O inferno é uma escolha consciente daqueles que não desejam se submeter ao Deus verdadeiro. Novamente citando Romanos capítulo 1, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então existem pessoas que não querem saber de Cristo e ponto. A ideia de um Deus cruel que manda as pessoas para o inferno é uma ideia falsa. E Deus é um Deus que respeita o desejo do pecador de ir para o inferno. O George Whitefield, ele foi um evangelista inglês do século XVIII, século XVIII, e ele era um calvinista, grande amigo de John Wesley, e ele era um evangelista. E o George Whitefield, ele disse a seguinte frase: se o homem não regenerado pudesse entrar no céu, ele seria tão infeliz que pediria a Deus para permitir que ele corresse para o inferno em busca de abrigo. Então, esse é o sentido de João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então agora a gente fecha esse parênteses e voltando para João Batista, João então
ele tinha uma visão clara de Cristo. O que fazia de João uma pessoa estável, uma pessoa resolvida, uma pessoa que sabia quem ele era? Ele tinha uma visão clara de Cristo. Jesus é Deus, ele é o Messias, ele é o amado do Pai, ele é aquele que possui o Espírito sem limites, ele é o único Salvador. Para eu e você termos essa maturidade, essa estabilidade, nós precisamos ter essa mesma visão de Jesus. E a pergunta que eu faço para nós é: cremos de coração que Jesus é de fato essa pessoa? Nós acreditamos de verdade que Jesus é Deus que se fez homem e que as suas palavras são palavras cheias de vida, cheias de verdade, que fazem toda a diferença? E que se nós nos submetermos a Ele, nós viveremos uma vida plena? Nós acreditamos nisso? Porque se nós acreditarmos, só nos resta fazer de Jesus o centro da nossa vida, o eixo da nossa vida. Nós iremos ler a palavra de Deus de um modo diferente. Nós iremos ler a Bíblia prestando atenção e dando valor a cada palavra que é dita ali. Se nós acreditarmos nisso, nós viveremos como discípulos obedientes de Jesus Cristo. Segunda coisa, o que tornava João uma pessoa estável? João tinha uma visão clara da sua vocação, uma visão clara de Cristo e uma visão clara da sua vocação. Olha aí na sua Bíblia agora, versículos 25 a 30. João capítulo 3, 25 a 30. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo, que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, assim como João batizava pessoas, Jesus e os seus discípulos começaram também a batizar. E quando isso acontece, os discípulos de João vão questioná-lo: Mestre, aquele homem está ficando mais famoso que o Senhor. O que o Senhor vai fazer? E por pressão dos seus próprios discípulos, João Batista é tentado a competir com Jesus. Todos nós somos, em alguma medida, competitivos. Alguns de nós mais, outros menos, mas nós estamos sempre nos comparando com outros. Infelizmente, muitas vezes nós invejamos pessoas por serem melhores do que nós. Infelizmente, muitas vezes nós temos ciúmes de outros por estarem recebendo mais atenção do que nós. Mas existem dois tipos de competição: uma competição saudável e uma competição destrutiva. A competição saudável, ela é normal e desejável até. Por exemplo, quando você faz um curso, você faz uma pós-graduação na sua área, porque você quer ser um profissional mais qualificado. Então não há nada de errado em você querer ser uma pessoa mais competente, uma pessoa melhor habilitada para exercer a sua profissão. A competição destrutiva ou a competição pecaminosa é aquela motivada pelo nosso ego. É aquela motivada pelo nosso orgulho. É aquela competição
para sermos melhores que o fulano, para eu mostrar que eu tenho mais poder que o fulano, para mostrar que eu tenho mais conhecimento que o fulano, ou qualquer outra coisa que me traga glória. E essa é a competição motivada pela vaidade, pela vanglória. É a competição de alguém que tem o ego inflado e que precisa, então, receber glória. Tiago capítulo 3, vai aparecer o texto projetado aqui, versículos 13 a 18 diz assim. Tiago descreve muito bem essa atitude. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Uma das características mais marcantes da pessoa competitiva, dominada pelo ego, é a maledicência. É muito normal a pessoa que busca a glória para si ter o hábito de falar mal dos outros. E não é à toa que esse texto de Tiago, que nós acabamos de ler aqui, ele é a conclusão do capítulo 3 de Tiago, que é o capítulo que fala da língua. Mas vejam a resposta de João Batista para os seus discípulos. Ele não fala mal de Jesus. Muito pelo contrário. João reconhece o seu lugar e exalta a Jesus. João não quer ser nem maior, nem menor do que aquilo que Deus determinou para ele, diz o versículo 27. João reconhece que o seu papel foi o de anunciar a chegada do Messias, versículo 28. Ele reconhece o seu lugar no reino de Deus. Ele não é o noivo, ele é o amigo do noivo. O noivo que veio casar com o seu povo é Cristo. O centro da festa é Cristo. Ele é apenas o amigo do noivo. E ele reconhece que a partir daquele momento era necessário sair de cena para que somente Jesus pudesse brilhar. Diz o versículo 20. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então o papel de João não era apontar para si. O papel de João era sair de cena e apontar para Jesus. Eu queria colocar aqui para nós alguns desafios práticos, algumas aplicações práticas. Primeiro, como discípulos de Jesus, nós devemos abrir mão de toda competição motivada pelo ego. Eu e você não estamos aqui para sermos melhores que ninguém. Toda competição motivada pelo ego, pela vaidade, pela soberba, é algo motivado pelo diabo. Foi por causa da soberba, foi por causa da vaidade que Lúcifer se transformou em Satanás. No seu livro Cristianismo Puro e Simples, o C.S. Lewis tem um capítulo inteiro sobre orgulho, muito bom, e eu queria ler apenas alguns trechinhos desse capítulo. Diz C.S. Lewis: o orgulho leva a todos os demais pecados. Trata-se de um estado mental totalmente anti-Deus. É a comparação que nos torna orgulhosos, o prazer de estar acima das outras pessoas. Uma vez eliminado o comportamento competitivo, desaparece o orgulho. O homem orgulhoso, mesmo quando conquistou mais do que poderia desejar,
tentará conseguir sempre mais, só para garantir o seu poder. Uma pessoa orgulhosa está sempre olhando os outros de cima para baixo. E é claro que enquanto você estiver olhando para baixo, não terá como enxergar o que se encontra acima de você. Então, quando nós estamos cheios de orgulho, nós olhamos as pessoas de cima para baixo e nós não conseguimos ver Deus. E C.S. Lewis conclui dizendo: o orgulho é um câncer espiritual. Ele destrói o amor, o contentamento e até mesmo o bom senso. Então, como discípulos de Jesus, nós devemos abrir mão de toda a competição motivada pelo ego. E a segunda coisa, a segunda aplicação: não somos os protagonistas das nossas vidas, mas apenas discípulos e servos. Protagonista significa o personagem principal de um livro, personagem principal de um filme. E nós nos enganamos quando nós achamos que somos os protagonistas da nossa própria vida. Afinal de contas, é a minha vida, e é natural que eu seja o personagem principal dela. Mas não é essa a perspectiva cristã. Cristo não existe para nos servir. Ele não existe para fazer a nossa vontade. Ele não existe para satisfazer os nossos planos e os nossos desejos, ainda que ele pode, eventualmente, fazer essas coisas. Nós é que existimos para servi-lo. Nós é que existimos para fazer a vontade dele. Nós é que existimos para realizar os planos e os propósitos dele. Então nós não somos os protagonistas da nossa própria vida. Cristo é o protagonista das nossas vidas. E mais do que nunca nós precisamos então dizer como João Batista: é necessário que Cristo cresça e que eu diminua. O nosso ego precisa sair de cena para que Cristo brilhe. O importante não é fazermos o que nós queremos, mas fazermos aquilo que Cristo quer de nós. E uma das provas do discípulo, um dos testes, se nós queremos saber se de fato nós estamos seguindo a Cristo ou não, é o seguinte: como discípulos, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. E quantas vezes a gente encontra na Bíblia textos difíceis, textos que a gente lê e diz assim: eu não quero fazer isso, eu não quero perdoar, eu não quero ter motivações puras, ou seja lá o que for. Quantas vezes a gente lê a Bíblia e a gente se depara com palavras que vão contra a nossa vontade. Nós sabemos que é a vontade de Deus, mas elas vão contra a nossa vontade. O grande teste do discipulado é nós sermos capazes de dizer: é necessário que Cristo cresça na minha vida e que eu diminua. Seja feita a tua vontade. Eu vou me desagradar, eu vou negar a minha vontade para fazer a tua vontade. E é exatamente esse o sentido de tomar a cruz, negar a si mesmo para seguir a Cristo. Nós somos servos e nós temos uma vocação. A nossa vocação nesse mundo é cumprirmos a missão de Deus para nós. Qual que é a nossa vocação? Nós somos chamados para fazer discípulos. Nós somos chamados para compartilhar Jesus com as pessoas. Essas pessoas que estão perdidas, essas pessoas que estão ansiosas, essas pessoas que estão desesperadas. Nada melhor, nada mais adequado do que o Evangelho para essas pessoas. Nós somos chamados para servir as pessoas. Nós somos chamados para colocar os nossos recursos à disposição do reino de Deus. Porque
Se nós pertencermos a Cristo, e se tudo que nós somos, tudo que nós temos, pertence a Cristo, então nós precisamos colocar o nosso tempo, o nosso dinheiro, as nossas habilidades, a nossa profissão, todas as coisas à disposição do reino de Deus. Então eu comecei essa mensagem descrevendo como vivem as pessoas hoje. As pessoas estão perdidas, desorientadas, ansiosas, inseguras. As pessoas possuem uma baixa autoestima. E quando nós olhamos para João Batista, nós vemos um homem resolvido, nós vemos um homem estável, um homem firme, alguém que sabia quem era, alguém que estava em paz com a sua biografia. E nós aprendemos então com João o seu segredo, por assim dizer. Ele possuía uma visão clara de Cristo, ele possuía uma visão clara da sua vocação. Então, Cristo é o protagonista. Não sou eu, não é você. E nós estamos aqui para apontar para Cristo. Para com as nossas vidas darmos glória a Ele. Para com as nossas vidas cumprirmos a missão que Ele nos deu. Então que nós possamos dizer como João Batista, que Cristo cresça e que eu diminua. Queria chamar a equipe de louvor aqui para frente para a gente cantar uma última música. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque em meio a uma sociedade tão desorientada, tão ansiosa, tão confusa, nós podemos encontrar na Tua palavra aquilo que pode nos dar direção, aquilo que pode nos dar firmeza, aquilo que pode nos dar uma verdadeira identidade. E a nossa oração é que o Senhor nos ajude a, como João Batista, termos uma visão clara de Cristo, termos uma visão clara de nossa vocação. E que, firmados nestas coisas, nós possamos viver para Ti, nós possamos dia após dia Te buscar e cumprir a missão que o Senhor tem para nós, na nossa sociedade e no nosso mundo. Nos capacita a viver dessa maneira. É necessário que Cristo cresça e que eu diminua. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa última música. Que Deus nos abençoe, uma ótima semana a todos.